Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. A paz de Cristo para todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Isso mesmo, neste canal nós temos videoaulas semanalmente para as classes de adolescentes, juvenis e jovens. E hoje é a hora da lição 12 da classe de jovens, a penúltima lição deste quarto trimestre de 2020. Esse 2020! Que 2020 complicado, cheio de surpresas, não é? Nós tivemos que nos reinventar como professores e eu já quero aqui parabenizar você. Eu sou o diácono Denis Pereira, atuo na EBD há mais de 20 anos, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer estar com você aqui. Aqui na descrição dos vídeos você encontra minhas redes sociais, conhece melhor o nosso ministério. Temos viajado por muitos lugares, pregando a palavra de Deus, dando palestras, falando, não é, com jovens e adolescentes. E você conhece melhor o nosso ministério. É um prazer servi-los na obra do Senhor. E é muito importante que você se inscreva no canal. Não está inscrito ainda? Inscreva-se no canal, por favor. Faça parte da comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são edificadas, fortalecidas pela palavra de Deus. Aqui tem muito conteúdo. Conheça o nosso canal, tem muito conteúdo para professores, para jovens, para adolescentes, para liderança. Conheça o nosso canal. Por isso se inscreva, ativa o sino de notificações e também deixe o seu comentário, como a irmã Ruth Tavares, a irmã Talânia Rodrigues, Elô Costa, Gleice Lima, Fontes 2011, Jane Mara, Edmar Souza, Emanuele Duarte, Rodrigo Orlando, Aparecida Almeida, Família Souza, Maria Guimarães, enfim, muita gente aí que tem nos ajudado, que tem comentado os nossos vídeos. Isso é muito importante e mostra ao YouTube a importância também do nosso canal. Por isso eu conto com você. De vez em quando surgem alguns barulhos aqui, porque o meu estúdio é meu quarto, aqui ao lado da janela do apartamento, mas vem comigo, pega a tua revista, bloco de anotações, vamos para a lição 12, classe de jovens. De Deus você nunca vai dizer: na hora que eu mais precisei Ele me abandonou, porque é exatamente nesta hora que Ele garante: eu estarei presente, eu estarei. O texto do dia para esta lição 12, que tem este tema, Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença, o texto está em Lucas 6,16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então nós temos aí dois Judas, tá? Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses, não é? Então, para ser transformado por Jesus, é preciso mais do que andar com Ele, ao lado dele. É preciso, de fato, se render a Ele, o que não foi o caso de Judas, não é? É preciso ser discípulo de verdade. Discípulo de verdade, os talmidins, eles andavam tão próximos de seus mestres que quando o mestre andava, a história diz que a poeira levantada pelas sandálias do mestre pegavam nos pés de seus discípulos. Os discípulos eram tão parecidos que eles se confundiam com o seu mestre na forma de ser, na forma de agir. Há uma coleção de livros do doutor Augusto Cury, Jesus, o Mestre Inesquecível. E num destes livros, são 5 livros, ele aborda a mentalidade dos discípulos de Jesus antes e depois deles terem um encontro transformador com Jesus. E ele mostra, olhando de uma forma, fazendo uma análise psicológica da mente dos discípulos, ele mostra a frieza de Judas, que Judas em momento algum se rendeu a Cristo de verdade, não é? Diz por aí um ditado antigo: quem cala consente. Nós vemos que em Judas isso não funcionou muito.
O seu silêncio, na verdade, era reprovação a tudo aquilo que Jesus fazia. A introdução diz assim, ó: estudaremos na lição deste domingo a respeito daquele que entrou para a história como o traidor, Judas Iscariotes. Ele esteve perto de Jesus, mas nunca se rendeu a ele como Senhor e Salvador. É por isso que nós precisamos apresentar às pessoas Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos dissociar estas duas coisas. O Salvador também é Senhor. Ele nos comprou e nos resgatou com o seu sangue, por isso, para ser discípulo dele, para ter a vida transformada, é preciso reconhecê-lo, aceitá-lo como Salvador e Senhor. Senhor é aquele que tem o comando, que tem o controle e que, portanto, nós nos rendemos para que ele, não é, possa transformar aí a nossa vida. Vamos ver então sobre Judas, não é? Bom, Judas, um dos 12 escolhidos. Judas, ele é um discípulo de Jesus. A história de Judas se inicia dentro da perspectiva deste estudo, quando ele é chamado por Jesus para ser discípulo. Não é? Lucas nos diz que Jesus subiu para orar, não é, à noite, e quando era dia, ele então chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Tá? Entre os discípulos que Jesus escolheu, ele vai escolher Judas. Nós precisamos entender que a maneira como Jesus escolhe é diferente da maneira dos homens. Os homens procuram escolher os melhores. Os homens procuram escolher aqueles que de fato têm boas qualidades, né? Até porque a escolha humana muitas vezes, em todas as áreas, ela é movida por interesses pessoais. Então, eu escolho para saber e para ter certeza o que esta pessoa vai agregar para mim, para o meu projeto. Jesus escolhe diferente. Jesus escolhe na perspectiva do reino. E por isso Jesus não escolhe os melhores. Ele melhora aqueles que ele escolhe. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Enfim, a forma como Jesus escolhe, ela é diferente. Não é? E dentro desta perspectiva, nós precisamos entender isso, que Judas, como Saul, ele teve a oportunidade, a honra, a chance, o privilégio de ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Cristo. Mas em nenhum momento Judas se tornou de fato um genuíno seguidor de Jesus. Judas era um homem que lidava com dinheiro, não é? Ele trabalhava com essa questão aí do dinheiro, não é? Ele pode ser aquilo que chamamos nos nossos dias do tesoureiro ali, daquele grupo de pessoas que andava com Jesus. Ele tratava com as questões financeiras do ministério terreno de Jesus, não é? Só que esta relação dele com o dinheiro foi o que levou a trair Jesus. Foi por dinheiro que ele entregou Jesus aos sacerdotes, não é? Então, é muito interessante isso, porque na área onde Judas tinha certa dificuldade, foi nessa área que ele foi trabalhar no ministério de Jesus, porque Jesus faz muitas vezes desta maneira, ele nos dá a oportunidade exatamente naquela área onde nós temos certa dificuldade, onde nós temos certas limitações para trabalhar em nós naquela área, para nos fortalecer naquela área. Por isso é preciso ter um coração aberto. Não é? O silêncio de Judas, ele é muito complicado. Pedro, nós temos muito a falar sobre Pedro, porque em
todos os momentos mais importantes, visíveis de Jesus, aparece Pedro. Pedro falando o que não devia, tendo uma ação que não devia, não é? Como lá no Monte da Transfiguração, não é? Arrancando a espada quando Jesus é preso e cortando a orelha do servo do centurião, enfim. Pedro tem reações, Pedro é explosivo, e só que com esta maneira de ser de Pedro, nós conhecemos muito como Pedro é, não é? Judas é calado, e uma lição para quem lidera é que muitas vezes é melhor você ter alguém que fala, que questiona, que critica, que te confronta, do que alguém que é muito quieto. Por quê? Porque este que te confronta, este que te questiona, ele está mostrando como ele pensa, a teu respeito, a respeito ali da igreja, a respeito do trabalho, a respeito da liderança, não é? E entendendo como a pessoa pensa, aí nós podemos trabalhar, aí nós podemos responder os questionamentos, aí nós podemos sentar e avaliar a crítica. Peraí, isso aqui que essa pessoa falou faz sentido, mas quem fica muito calado o tempo todo, eu tenho minhas ressalvas, porque quando eu olho para Judas, eu vejo que isso não é uma boa reação de quem anda próximo de nós. Quem anda próximo precisa manifestar opinião. Quando você manifesta opinião, você está mostrando que se envolve. Quando alguém manifesta opinião em relação à escola dominical, à igreja, à liderança dos jovens, enfim, essa pessoa está dizendo, eu estou envolvido, eu faço parte, não é? Então, é muito interessante isso. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele roubava valores do ministério de Jesus. O amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus, não é? Então, todo ministério, todo trabalho, não é? Todo trabalho necessita de dinheiro. A igreja local, o ministério de missões, tudo precisa de dinheiro, mas é preciso entender que o dinheiro no reino de Deus é um meio pelo qual o templo é construído, um meio pelo qual o templo é adornado, um meio pelo qual o templo é equipado, um meio pelo qual a membresia da igreja é bem acolhida, um meio pelo qual os pastores que vivem integralmente para o ministério, para a igreja, não é? Desses pastores serem cuidados pela igreja, desses pastores serem atendidos pela igreja, bem como o dinheiro é um meio pelo qual as viúvas, os pobres, não é? Aqueles desamparados, eles devem ser acolhidos e devem ter suas necessidades supridas, mas o dinheiro é sempre um meio. O dinheiro nunca pode ser um fim em si mesmo. Quando os valores do reino são trocados pelos valores da terra, então você tem aí um jogo de interesses que é prejudicial ao reino de Deus e que tem provocado, lamentavelmente, muitas quedas, muitos escândalos, não é verdade? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Nós cremos na provisão divina, mas também cremos que é preciso gerir os gastos de forma sábia, não é? Eu estava numa reunião de obreiros em São Paulo, e eu escutei um pastor presidente dizendo assim, quando você for receber lá a sua ajuda mensal, né, falando ali para dirigentes, não diga que aquilo é uma miséria, porque aquilo ali é a oferta dos irmãos, das viúvas, né, dos assalariados, não é? Então é preciso ter esta mentalidade de reino quando se lida com o dinheiro, não é? Porque é preciso haver fidelidade no ofertar, no dizimar, e também fidelidade no administrar. A Bíblia diz que quando Salomão, se não me falha a memória, quando o templo está sendo construído, a Bíblia diz que foi dado a alguns homens a missão de cuidar das finanças, de tudo aquilo que o povo começou a trazer de ouro, de prata, enfim, para a obra do templo ou do tabernáculo, não me falha a memória, me ajude aí com a minha memória. Enfim, a Bíblia diz que os homens que administravam eram tão fiéis que não lhes foi pedido conta daquilo de tão fiéis que eles eram. Então é preciso fidelidade no ofertar e fidelidade no administrar, o que não era o caso de Judas.
não é? E mesmo assim Jesus o escolheu, Jesus já sabia de tudo isso. Não é? Então eu costumo dizer o seguinte, Jesus sabe todos os nossos defeitos e por isso ele nos escolhe. Não é? Ele nos escolhe não é apesar dos nossos defeitos, é com os nossos defeitos. Porque Jesus, quando nos escolhe com nossos defeitos, nossas limitações, ele está dizendo, eu tenho poder de mudar, eu tenho poder de transformar. Você só precisa abrir o coração, ou seja, dar espaço, se render de corpo e alma para mudar a sua vida. Mas não é o caso que aconteceu com Judas. Judas, o traidor, o pecado da proximidade. Além do fato de a Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não é nos dito outro motivo além da ganância pelo discípulo. É provável que ele estivesse esperando que Jesus pegasse em armas, aquela coisa nacionalista que muitos judeus esperavam, né? Que Jesus chegasse ali e destruísse o poder do Império Romano sobre os judeus e tal. Então, a verdade é que Jesus, ele frustrou, ele decepcionou muitas pessoas que achavam que o Messias viria para isso. Não é? Então, talvez Judas tenha ficado meio que desapontado com Jesus. Um detalhe também é que Judas se mostrou alguém que era negociável, alguém que era comprável. Não é? Judas mostrou que os seus valores, os seus princípios estavam à venda. Não é? E valores e princípios não podem ser negociados, não podem sequer ser negociados. A história de Judas deixa claro que uma vez que nós nos assentamos numa mesa para negociar os nossos valores, já era, acabou. Eles serão vendidos por qualquer preço. Nós perdemos o propósito de servirmos a Cristo e o propósito até mesmo da nossa existência. Nós não podemos negociar princípios e valores, são inegociáveis. Nós não devemos sequer assentar na mesa, nós não devemos sequer participar de qualquer conversa que venha colocar em tese, colocar ali a negociação de princípios e valores. Quando Judas se mostra alguém que estava disposto, aberto a conversar, peraí, então ele se tornou alguém que poderia ser pago, que poderia ter os seus valores e princípios completamente vendidos e comprados, e esta foi a oportunidade que o inimigo viu para só dar aquele pontapé, não é? Eu costumo dizer que o inimigo ele não tem muito trabalho, a Bíblia diz que ele é astuto. A Bíblia fala dos ardis de Satanás. Irmão, o inimigo ele trabalha sorrateiro. O inimigo ele trabalha ali nos detalhes, não é? Então, quando ele percebe que Judas já tinha essa inclinação, ele só dá aquele empurrãozinho, ele só aproxima as oportunidades. É por isso que a Bíblia nos orienta não a fugir apenas do mal, mas da aparência do mal. É por isso que tem muita coisa que, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Foge da aparência do mal. O que acontece com Judas é o cumprimento de uma profecia, não é? Havia uma profecia e tudo que estava dito acerca de Jesus se cumpriu. Judas ele vai fazer parte do cumprimento dessa profecia. Agora, não há nada na profecia que diz que ele deveria tirar sua própria vida. Não há nada disso. Mas o jeito fechado de Judas ser consigo mesmo, com suas emoções, o levou por esse caminho. Não é? Jesus o chama de amigo, nós vamos entrar já nessa parte aqui, mas Judas, lembra do livro que eu falei do Dr. Augusto Cury? Ele mostra muito isso. Não é? Então Judas se deixou dominar pela angústia, pelo remorso, pelo sentimento de culpa, não é? E ele acabou tirando sua própria vida. Há pessoas que, como Judas, se deixam levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restaurados por Deus. Tá bom? Então veja, não há nada na profecia que diga que o fato de Judas ter traído Jesus o tornou condenável diante de Deus, o tornou alguém que tinha que tirar a própria vida e, enfim, destinado ao inferno. Nada disso, não é? Porém, a maneira como a história vai se desenrolar mostra que Judas ele não conseguiu lidar com isso. Mostra que é por isso que talvez que a Bíblia diga que é muito interessante isso, porque a maneira como está escrito o texto
mostra que Judas ele vai descendo a ladeira, não é? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando ele percebe, já é tarde demais, ele já está ladeira abaixo. E ele não consegue voltar, ele não consegue se abrir, não é? Então, é preciso ter muito cuidado, porque existem decisões, existem escolhas que nós fazemos. Eu costumo dizer que às vezes tem alguns filhos, algumas pessoas que elas precisam se afastar um pouco para reconhecerem, para descobrirem por si mesmos. O problema é que quanto mais longe você vai, mais difícil fica de voltar. Lembra do filho pródigo? Ele foi para longe. Quando ele viu, estava dentro do chiqueiro. Graças a Deus ele conseguiu voltar. E quantos não voltam? Então é preciso ter isso em mente. Nós percebemos que Judas tem todo um cenário premeditado, proposital, tudo que Judas fala. Por isso que Judas é quietinho, é calado, mas mostra uma frieza nas ações. Então tudo aquilo ele vai fazendo, ele vai planejando e ele vai se deixando envolver. Então é preciso ter muito cuidado. Como Jesus tratou Judas? Jesus é diferenciado, irmão. Jesus o amou até o fim. João 13:1. E tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não tratou Judas de forma diferente daquela que tratou os demais discípulos. Ele chamou Judas de amigo. Ele lavou os pés de Judas. Ele deu a ceia para Judas. A atitude de Judas não mudou a atitude de Jesus em relação a ele. Jesus não passou a tratar Judas como indiferença e talvez isso seja um motivo que fez com que Judas ainda ficasse mais perdido consigo mesmo. Porque quando as pessoas nos fazem algo mal de forma proposital, premeditada, elas já se preparam para a nossa reação. Elas já se preparam para se defender quando forem contra-atacados. Isso é normal. Quando um time é atacado, ele contra-ataca. Então quem ataca já espera o contra-ataque. Porém, Jesus não contra-atacou. Jesus não respondeu como ele esperava. Eu digo aqui em casa, sabe o quê? Que o amor de Deus é irritante. Por quê? Porque no nosso coração cheio de maldade, quando nós fazemos mal a alguém ou nos afastamos de alguém, nós já esperamos que esta pessoa revide, se vingue, se afaste de nós. Mas Deus não. Uma verdade inegável que as pessoas terão que viver com ela por toda a eternidade é: Deus nos ama. Você sabe o que fez o filho pródigo voltar? É que quando mais distante ele ficava do pai, mais forte ele escutava uma goteirinha pingando dentro de sua alma dizendo: o pai te ama. Na viagem, a cada quilômetro mais distante, o pai te ama. Gastando dinheiro e vivendo de maneira irresponsável, o pai te ama. Dentro do chiqueiro, cuidando de porcos, o pai te ama. Esse amor é extraordinário, ele é impressionante e ele também é irritante, porque Deus não muda, o amor de Deus não tem variação. Aleluia. O amor de Deus não tem oscilação. Nós aqui dizemos: eu te amo muito, nossa, eu te amo demais. Isto é uma forma de expressão humana, mas o amor de Deus não oscila, ele simplesmente ama. É por isso que se o amor de Deus não for suficiente para você ficar, nada será. Nada será. Então Judas, ele não foi tratado como ele tratou Jesus, não. Jesus o tratou de maneira humana. Jesus o tratou da maneira como ele deveria ser tratado e como nós devemos tratar as pessoas, com amor, independente da atitude, independente do comportamento.
Se for para constranger alguém, que seja pelo amor, não pela grosseria, pela ignorância, pela raiva, não, pelo amor. Nós vivemos um tempo em que nós sofremos muitos ataques. Nós sofremos. Esses dias eu estava conversando com um jovem senhor, passando por uma situação de um divórcio, e eu disse para ele, eu disse, sabe por que a outra pessoa está agindo com você desta forma, tão fria? É porque ela está esperando você reagir, você não reage do jeito que ela queria. Gente, isso deixa a pessoa que está esperando uma reação mais explosiva do outro, deixa a pessoa muito brava, deixa a pessoa muito irada. Por quê? Porque não era para... Cadê? Reage. Quem ama nunca vai reagir na proporção do ataque. O amor não tem vingança. O amor não tem revide. Não. Ama. Jesus, ô glória, está nos ensinando isso nessa lição. Ele lavou os pés de Judas. Que lição é essa? Meu Deus, final de 2020. Quantas pessoas nós gostaríamos de atropelar nesse ano de 2020? E Jesus está nos ensinando. Só ama. A resposta que você vai dar é o amor. A resposta de Jesus àqueles que lhe viram as costas é o amor. A resposta de Jesus àqueles que não concordam com a sua palavra é o amor. A resposta de Jesus àqueles que atacam, que agridem, que confrontam é o amor. Cada um dá o que tem. Coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva. Jesus não tem nada disso. É por isso que José é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Cada um dá o que tem. Os irmãos de José, a Bíblia diz que o odiavam ainda mais. E quanto mais ele sonhava, mais o odiavam. Porque o coração dos irmãos de José estava cheio de ódio. E o de José? Cheio de amor. Por isso que José não revidou. Então, antes de responder, ou melhor, vamos terminar essa lição desta maneira. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Como temos respondido às pessoas que nos ferem, nos decepcionam, nos atacam? Cada um dá o que tem. Se nós respondemos com raiva, com grosseria, com ódio, aqueles que nos atacam com raiva, com grosseria, com ódio, nós estamos dando aquilo que temos. E por isso não somos uma vírgula sequer diferente deles. Para ser diferente, nós devemos nos encher de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por isso, a nossa resposta é o amor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. A paz de Cristo para você. Bom, essa lição ela vai ser ministrada na véspera do Natal, certo? Ela vai ser ministrada na véspera do Natal, porque é a penúltima lição. Então, eu já quero aqui desejar para todos que nos assistem aqui um Feliz Natal com a sua família, com a sua casa, que seja um momento, um tempo de bênção, de paz, de saúde. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. É isso que Deus está dizendo. Eu sou teu pai, eu sei o que te aguarda amanhã, eu sei qual é a luta amanhã, por isso eu não atrapalho o processo, para você crescer, para você ter estrutura, para você permanecer.